Olá pessoal, estamos aqui na Clínica Urohomines. Estamos a alguns poucos minutos de começar a nossa live, conforme nós havíamos combinado. Estamos no mês do Novembro Azul e vamos falar um pouquinho sobre câncer de próstata, sobre esse mês importante para a urologia. Então estou aqui do lado do professor Birajara Ferreira e meu nome é Wagner Matheus. Nós dois somos da Clínica Urohomines e estamos aqui à disposição para eventuais dúvidas. Então temos mais um minuto. Quer dar um oi, Bira? Pessoal, é um prazer estar com todos vocês. É uma data muito importante direcionada à saúde do homem, né? A gente não conversa só sobre próstata, né, Wagner? Fala sobre saúde do homem e, felizmente, o urologista parece que foi escolhido para tratar das doenças do homem. Então, nossa missão é discutir um pouco isso, né? Um homem que geralmente não costuma procurar médico. Então, daqui a pouco nós vamos conversar sobre esses assuntos, tá ok? Então, nós estamos falando ao vivo, é bem descontraído o papo aqui, é informal. Então, nós vamos passar algumas informações sobre o câncer da próstata de uma maneira teórica, prática, bem rápida. E a gente quer a participação de todos. Se tiverem dúvidas com relação a essa doença muito frequente no sexo masculino, estamos aqui à disposição. Acho que deu, né, Bira? 6h30? Vamos lá. Nós podemos começar. Eu vou ter que ir aceitando aqui. Bira, você quer ir dando essa aceitadinha? Tem que apertar, ir apertando o botão aqui, ó. Ó, nós dois vamos. Então, pessoal, oficialmente sejam bem-vindos. Estamos aqui fazendo a nossa parte na Clínica Urohomines, do Novembro Azul. Esse mês estamos bastante focados e dedicados ao câncer de próstata. Essa campanha é importante, na qual todos participam. A Sociedade Brasileira de Urologia, na qual eu participo como presidente da Seccional São Paulo. Nós da Unicamp, o professor Birajara Ferreira, que é chefe da Uro-Oncologia, professor titular da Unicamp. E nós da Clínica Urohomines, aqui com todo o nosso pessoal aqui, dando suporte aqui. Agradecer a todos e todas que participaram aqui, a Gabriela, a Fernanda, a Dani, a Jo, a Regina, o Janderson, todo o pessoal que nos dá suporte para que isso possa acontecer. Então vamos falar um pouquinho de próstata. Bira, quer comentar um pouco, quer já entrar no assunto próstata? Vamos fazer pergunta e resposta, eu acho que é mais interessante. Deixa eu fazer umas perguntinhas bem rápidas, só para dar uma introdução no assunto, Bira. Vamos lá. Próstata, que é isso? Para que funciona? Qual que é a importância disso no dia a dia da nossa população? A próstata é uma glândula que ela é mais famosa pelos problemas que ela causa do que pela função que ela tem. Ela produz basicamente 60% do líquido espermático, né? Aquele líquido que o homem tem e produz quando ele tem a ejaculação. Normalmente, ela, pela posição anatômica que ela se encontra, fica logo abaixo da bexiga, envolvendo o canal da urina. Quando existe o aumento desta glândula, isso ocorre em todo homem normal, depois dos 45, 50 anos, pode haver um estrangulamento do canal e ele começa a ter sintomas. Esse crescimento é natural, muitos homens têm um crescimento da próstata, isso é natural acontecer, mas alguns, esse crescimento não é o normal e pode ser um câncer que esteja lá sendo produzido na próstata. Por isso, nós temos que, o papel do urologista, Wagner, nós sabemos muito bem, é diferenciar entre uma coisa que é benigna e a probabilidade de câncer da glândula. Isso aí, Bira, acho que você tocou no assunto, é uma coisa que a gente sempre fala nas nossas campanhas e a gente fala no consultório também para os nossos pacientes. O que é hiperplasia benigna da próstata e o que é câncer de próstata? São duas doenças que acontecem na próstata, mas são completamente diferentes. A hiperplasia vem com o envelhecimento, assim como o câncer, mas ela costuma dar sintomas. Então o que a gente trata muito no consultório são hiperplasia, paciente com sintomas urinários. O câncer, né, Bira, não tem sintoma nenhum, então a gente só consegue fazer através de alguns exames periódicos anualmente nos homens, que basicamente é o PSA e toque, né? Alguma colocação a mais com relação a isso aí, a diferenciação? Olha, Wagner, o que eu diria para todos é assim, existe um mito que é o toque prostático. O toque prostático vira e mexe, entra ano, sai ano. Existem algumas, digamos, até facções de
conhecimento que dizem que o toque não é importante. Mas o toque é importante, nós sabemos, porque ele vai nos dar a sensação tátil da possibilidade do câncer. Porque quando o câncer aparece, ele é grave, a próstata endurece. E nós sentimos esse endurecimento na ponta do dedo, que é a importância. Quando tem esse endurecimento, geralmente a doença é mais grave. Então é importantíssimo, como você falou, fazer os exames periódicos, toque prostático e o PSA. Então, a gente, por mais que existam resistências, hoje muito menos, né? O homem ele está um pouco mais afável nessa situação. Nós sabemos que o homem, quando ele vem pela primeira vez, ele acha que aquilo é um exame muito ruim. A gente sabe que a maioria não acha tão ruim quanto imaginou. Então esses homens acabam cedendo e começam a fazer regularmente. Felizmente, muitos estão fazendo regularmente esses exames. Eu acho que você colocou um ponto interessante, né? Que se fala esse mito do toque retal. Acho que é importante a gente falar uma pesquisa que a gente tem na Unicamp, que na verdade os homens não têm tanto medo do toque, é o medo da doença, de descobrir a doença. Então, porque a gente foi criado assim, né? Os homens são machões, não ficam doentes, ficam tão doentes quanto as mulheres, vão menos aos médicos, né? As mulheres são mais organizadas, são mais regradas, tem vários fatores envolvidos com isso. E o homem, aquele ser que não fica doente, infalível, então ele não procura o médico. Então é importante, daí a gente expor esses conceitos aqui para a população feminina também, porque são elas que muitas vezes marcam as consultas dos homens, né, Bira? A gente vê isso no consultório. A mulher é importantíssimo. A gente quando vemos na palestra que a gente está dando às mulheres, serve para elas também, porque muitas vezes são elas que vão marcar os exames dos seus maridos, né? Sabe o que a gente vê, Wagner, é o seguinte: por que o homem tem medo de médico normalmente, né? E as mulheres não têm? Normalmente é isso. É fácil imaginar, a nossa teoria, né? É que os homens, a mulher na tenra idade, quando ela fica mocinha, 12, 13 anos, primeira coisa que a mulher faz, a mãe leva a mulher no ginecologista. Então ela já sabe que ela vai ter os sangramentos mensais, ela se acostuma com essa ideia. Ela sabe, ela tem informação devida àquele ambiente e aquele momento que ela tem de mudança de características do fenótipo, da aparência dela, do corpo dela. O homem, nesse momento, que ele começa a ter o pelo crescendo, a voz ficando mais grossa, ele começa a ter desejo sexual, ele começa a se masturbar e sai alguma coisa diferente pelo pênis, ninguém o orienta. É muito raro o pai levar o menino no médico para explicar o que está acontecendo com ele. Então ele passa aquela fase e ele vai ao médico aos 40 anos. Ele nunca viu sangue, como as mulheres veem. Ele vai tomar uma injeção na farmácia, ele quase desmaia. Vai tomar uma vacina e tem que pegar na mão da namorada, não é assim? E os homens são isso. Então eles não veem o médico, não estão acostumados. A mulher não, a mulher já se acostuma quanto ao tempo. Então é uma questão também sociológica que a gente tem que abordar, né? Cultural, né, Bira? Cultural. Eu acho que as mulheres estão bem... Tem vários aspectos, além do que você colocou. O câncer de mama, que é o câncer mais frequente do sexo feminino, ele também acontece numa idade mais jovem, né? Então as mulheres têm essa vantagem, além de serem mais regradas, elas com a ocorrência do câncer de mama mais cedo, as ginecologistas se preocupam. A gente só vai se preocupar com o homem depois dos 50 anos. Aí já vem uma pergunta, Bira. Quando é que os homens devem fazer toque PSA? Quer responder essa? Eu acho que é importante deixar bem claro. Eu acho que é importante. Nós sabemos que tem algumas perguntas que estão vindo, Wagner. Vamos deixar para o final, nós respondemos todas as perguntas. É mais fácil, né, do que ficar interrompendo. Então, a sua pergunta é uma pergunta que é muito normal, muito do dia a dia, né? Que momento ir? Normalmente, o homem que não tem casos de câncer, pai, tio, na família, ele pode começar a procurar o atendimento depois dos 50 anos. Quem tem um pai, uma mãe, um tio, a mãe, por exemplo, com câncer de mama, existe uma correlação muito forte com genética entre câncer de mama e câncer de próstata. Por isso que se tiver um câncer de mama na família, o homem ele tem mais risco de ter câncer de próstata. Então nós orientamos que ele comece aos 45 anos. A ideia é ser o exame ser feito de maneira anual, de maneira geral, né? Então, essa é a nossa orientação. Eu queria tocar num outro ponto, Wagner. Vamos um pouquinho mais para o que importa também, a grande preocupação dos homens, que é o tratamento e as suas consequências. Primeiro, qual que é o que você orienta em termos de doença localizada? Qual é o melhor tratamento para o câncer de próstata hoje e quais são os possíveis problemas com o tratamento?
Então, colocando para vocês, deixa eu aceitar os colegas que estão, tem bastante pessoas entrando, hein? Legal. Muito bem, muito bom, pessoal. Quem perdeu essa primeira parte dessa live nossa aqui, vai ficar gravado, tá? Isso pode ser acessado depois. Nós estávamos aqui conversando exatamente sobre câncer de próstata localizado. Qual que é o tratamento? Então, é uma coisa que eu sofro aqui no consultório, eu vejo aqui no consultório, Bira, os pacientes acham que câncer de próstata é tudo igual. Não é tudo igual. Então, como eu falo, qualquer coisa que você tem hoje em dia, comprar um carro, tem vários carros. O câncer de próstata é mais ou menos assim. Você tem tumores que são localizados, de baixo risco, muito baixo risco, tumores intermediários, tumores graves de alto risco, muito alto risco, completamente diferente os tratamentos. Mas de uma maneira geral, o que mais se faz hoje em dia é cirurgia. Mesmo que seja um paciente de alto risco, esse paciente vai se beneficiar se fizer uma cirurgia, radioterapia, hormonioterapia. Agora, olha o outro lado, né, Bira? A gente está falando sobre tumor localizado. Tumor de muito baixo risco, muitas vezes não precisa de cirurgia, não precisa de tratamento. Esses pacientes podem ser somente acompanhados. Nós temos na Unicamp Unicamp é nosso consultório, mais de 100 pacientes sendo acompanhados. Aí nós acompanhamos com PSA, toque, ressonância, biópsia. Então isso se chama vigilância ativa. A gente faz muito aqui. Por quê? Porque esses pacientes têm um tumor indolente, um tumor pequeno, que não vai ter uma manifestação clínica em 10, 15 anos. Lógico, tem que seguir de uma maneira rigorosa. Mas voltando na sua pergunta, Bira, paciente com tumor localizado, o melhor tratamento ainda é a cirurgia. Precisa ver se o paciente quer fazer, se o paciente tem condições cirúrgicas e uma série de outros fatores que precisam ser esclarecidos durante uma consulta médica. E eu já volto a pergunta para você, Bira. Você acha que falando de tumores localizados ainda, hoje se fala muito em robótica, laparoscopia aberta. Como é que você vê? Porque é uma confusão isso no dia a dia com os pacientes, né? Eles vêm aqui todos induzidos, eu quero só cirurgia robótica. A gente sabe que tem vantagens, mas eu queria que você comentasse um pouquinho. Wagner, o seu ponto é muito importante, né? Você que é um expert em cirurgia robótica, a gente tem que imaginar o seguinte, não existe nenhuma panaceia, não existe um tratamento que é bom para todos, né? E muitos colegas, infelizmente, estão encarando, estão comunicando esse fato por ser uma cirurgia nova, um tratamento novo, uma via de acesso novo, como se fosse a melhor coisa do mundo. E às vezes são pacientes que até nem cirurgia precisam, né, Wagner? Nós sabemos que, como o Wagner falou, nós podemos fazer acompanhamento vigiado. E assim, quando se fala como a robótica é a melhor alternativa, sim, ela é melhor, não do ponto de vista oncológico, de cura do paciente, também não das possíveis complicações, mas ela é melhor primeiro, a recuperação mais rápida. Sem dúvida, a robótica ela traz uma recuperação mais rápida, melhor. Segundo, sangramento intraoperatório é muito menor. Então, se nós tivermos como escolher as diversas alternativas, né, de via de acesso aberta, laparoscópica, robótica, a robótica é melhor. O que nos causa preocupação é uma indicação demasiada em pacientes que talvez não precisassem tratamento, não é isso? Com certeza. Eu queria levar para você a questão do seguinte, Wagner, e a questão que é tão famigerada, a impotência pós-operatória, perda de urina também. O que você tem a dizer isso para os nossos colegas que estão assistindo aqui? Então, pessoal, eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Quando a gente fala de câncer de próstata, nós estamos tratando um tumor. Então, o primeiro enfoque nosso é realizar uma cirurgia curativa. E é óbvio que quando você faz um tratamento curativo, muitas vezes numa cirurgia você vai ter... Pessoal, falando da impotência e incontinência, sim, acontece. Vamos dizer que a gente pode dizer que a incontinência, essa incontinência grave, que a pessoa tem que usar fralda, que atrapalha no dia a dia, já na época da cirurgia aberta já se falava disso, né? 7%. Será que a gente melhorou muito? 5%? Eu acho que depende mais de quem está executando a cirurgia. A gente já falava isso na cirurgia aberta, né, Bira? Os melhores índices de incontinência eram em torno de 7%. Eu acho que a robótica talvez vá ganhar um pouco mais isso daí, mas se estiverem em mãos habilitadas, quem faz bastante. Já na cirurgia aberta era assim.
Então mas é algo que preocupa muito a gente quando vai operar um paciente, essa perda de urina, porque isso aí socialmente é muito ruim para o paciente. Mas a gente tem como trabalhar com fisioterapia. Por sorte, essa cirurgia causa pouco, 95% dos pacientes saem bem depois de um certo tempo de recuperação. Então não é um problema tão assim frequente. É um problema grave, sério, mas não é tão frequente. O problema mais frequente é a impotência. Isso aí nós vamos ter aqui os pacientes que fazem uma cirurgia ou passam por um tratamento desse, algo em torno de 50%, 60%, às vezes até 70%, dependendo da idade, de como esse paciente era antes. Então, o paciente vai experimentar um pouquinho dessa impotência sim, e isso é frequente. Mas tem uma grande vantagem, todos esses pacientes podem ser tratados do ponto de vista de medicamentos, responde muito bem a medicação via oral. E muitos pacientes depois de um ano têm uma melhora, não sei, viu, Bira? Não sei se é sua experiência, mas eu vejo que depois os pacientes depois de um ano parece que ficam tão aliviados de estar curado dessa doença que eles conseguem se soltar um pouquinho mais para a parte de relação sexual. Então eu acho que sim, a impotência acontece, mas são impotências tratáveis. No pior dos mundos pode-se colocar uma prótese peniana, que acaba resolvendo esses pacientes. Então, a impotência não me preocupa tanto, porque a gente consegue tratar. O que me preocupa um pouquinho mais é a incontinência. E isso é uma coisa que também pode ser resolvido de baixa frequência. Wagner, deixa eu só, nós estamos chegando quase no final da live e depois vem algumas perguntas para a gente esclarecer. Eu queria colocar um ponto que é um ponto importante do ponto de vista cultural, sociológico, né? Quando os homens, muitos se negam a ir ao médico, ir ao urologista, eles dizem, tudo bem, eu vou ter um câncer, eu não me importo, vou morrer disso aqui, eu já vivi muito. O que o homem tem que se conscientizar é a importância dele na sociedade e na família. Né? Muitos não se conscientizam, mas quando você toca essa ideia com ele, ele começa a pôr a mão na consciência. Vamos lá. Normalmente, na nossa sociedade brasileira e mundial, com exceções, obviamente, a mulher é a cuidadora da família e o homem é o mantenedor. Então, quando a gente fala com o homem em relação a ele se cuidar, nós não estamos falando só do caso dele, ele tem que pensar na família dele. Porque se a mulher está lá, batalhando na vida dela, tratando da família tal, ela pode trabalhar também, mas geralmente, se o homem faltar, essa manutenção até financeira da família vai estar comprometida. Ou se ele vier a morrer, mas se ele tiver uma doença grave, um câncer de próstata, que pode ser ou invalidar, porque o câncer de próstata, nós sabemos, né, no final da história dele, nos últimos 3, 4 anos, é incapacitante. O homem que fica na cama, muitas vezes, ele tem 10, 15 fraturas, porque o câncer acomete os ossos no final. E é uma dor incoercível. E os homens, muitas vezes, eles estão conscientes, né? Mas eles não conseguem nem eles se mexem na cama, tem mais uma fratura. Então, nosso papel como profissionais é alertar que ele não tem esse tipo de acometimento. Que ele venha logo ao médico, porque 90 a 95% dos casos nós conseguimos curar se ele vier quando a doença for localizada, né? Com a cirurgia, radioterapia, se ele for. Quando passa essa fase, ele vai ficar, primeiro, ele vai inutilizável, ele vai conviver com a família dele só o tratando naqueles momentos de maior agrura, dores muito importantes, e ele vai deixar a família dele com condições financeiras às vezes muito graves. Então é isso que nós temos que conscientizar o homem no sentido dele procurar um médico para não chegar nesse momento, né? Então é isso que eu queria dizer. Só colocando isso, né, Bira? Olha a situação médica como é difícil. E é importante o homem fazer o toque e o PSA e fazer esse rastreamento quando o paciente quer, né, Bira? Porque muitas vezes no consultório a gente se depara com pacientes que têm uma doença de alto risco e às vezes incurável. Então são pacientes que têm metástases, várias metástases ósseas. Então esses pacientes vão precisar obrigatoriamente de um tratamento e um tratamento rápido. Não é diferente daquele tumor de muito baixo risco, nós estamos falando do tumor de muito alto risco. Então esses pacientes têm que fazer um tratamento intensivo do ponto de vista, se puder, cirurgia, radioterapia e hormonioterapia, para tentar segurar essa doença, que a gente sabe que às vezes quando esses pacientes chegam com metástases,
A cura é pequena, quase não existe. E o tratamento que a gente faz é um tratamento paliativo. Lógico que hoje a gente tem medicações, mas que vão ser debilitantes do ponto de vista de qualidade de vida, que é isso que a gente está falando também. Então, é importante o paciente ir ao médico, fazer um diagnóstico de câncer de próstata e classificar essa doença. Esse é o primeiro passo. Então, olha a situação do médico, né, Bira? A gente tem que ver a saúde da próstata, o toque é importante nesse aspecto, saber se é hiperplasia, saber que é câncer de próstata, e depois, sabendo com o diagnóstico de câncer de próstata, fazer o prognóstico dele. Se tem um tumor de muito baixo risco, muito alto risco. Então não é tão simples, essa matemática não é tão simples. Então, acho que a gente tem algumas perguntas, mas só encerrando para vocês. A palavra do seu médico urologista é muito importante, a opinião dele. Porque só ele tem condições, através de todas essas ferramentas que a gente está falando aqui, toque, PSA, ressonância, biópsia, Gleason, classificação, dizer como é que é o seu prognóstico. Então não é uma doença que tem só uma classificação, tem várias, e a gente deve conversar bastante com os pacientes sobre esses tratamentos, né, Bira? Vamos lá, Wagner, tem algumas perguntas interessantes. Beleza. Pergunta bem fácil. Opa! Tem uma amiga nossa que está perguntando como convencer meu sogro a ir ao urologista. O sogro não quer ir ao urologista. Aqui está o aspecto dessa campanha, elucidar a importância do diagnóstico precoce, porque se tratado no começo, essa doença é curada. Então, e as doenças são curáveis em 90 a 95% das vezes, se a gente procurar precocemente. Agora, o contrário é verdadeiro. Aqueles pacientes que chegam aqui com metástases, esse paciente tem uma doença incurável. Quando tem sintomas, aí já não vai adiantar muito, não dá para pensar em detecção precoce. É uma doença avançada. Então, eu acho que é o esclarecimento, a gente conversar isso em casa, conversar com os homens, fazer a campanha do Novembro Azul, na qual nós falamos bastante sobre o câncer de próstata, suas implicações e tudo mais. Bom, tem outra pergunta aqui, eu vou responder, a gente faz um bate-bola, tá? Quais são os fatores de risco para o câncer de próstata? A gente não tem muita certeza do que, para uma pergunta, para uma resposta exata, mas nós sabemos assim, o que pode, em termos estatísticos, quem tem mais câncer de próstata. Por exemplo, nós sabemos que quem come mais carne gordurosa tem mais câncer de próstata do que aquele que come mais vegetais ou evita carne gordurosa. Por quê? Primeiro que no Brasil, vamos sair do Brasil, no sul tem mais câncer de próstata do que no norte, no nordeste. Porque no norte do nordeste come-se menos carne, no sul come mais carne. Então isso é um fator de risco. Obesidade, indivíduos obesos têm mais câncer de próstata. Geralmente o câncer de próstata é mais grave ainda. Então isso é um outro fator importante. Parece que o exercício físico protege contra o câncer de próstata. Indivíduos que fazem um exercício físico e tal, parece que tem menos câncer de próstata. Então, de maneira geral, esse é o panorama. O tal do tomate, né? A alimentação. Tem uma outra pergunta de alimentos aqui, né? Você quer falar depois? Não, eu posso falar já. Teve uma época, anos atrás, que saiu uma pesquisa mostrando que o suco de tomate ele protegia contra o câncer de próstata. Ou suco ou molho de tomate. Por que o molho de tomate? Porque é o tomate molho, mas colocado com vitamina E, que é o azeite. Parece que essa combinação traz mais proteção. O que se acha que o tomate tem uma substância que é o licopeno, que é um caroteno do tomate, que parece que protege. Bom, por que inventaram essa história? Porque viram que na Itália tem regiões que tem muito pouco câncer de próstata, onde se consome muito molho de tomate. Então essa história veio, nós começamos a dar até medicamentos à base disso. Ainda é uma coisa que está em pesquisa, tem muita moda nisso. Às vezes aparece o brócolis, que é uma substância que protege, as amêndoas, então isso está muito em estudo. Mas parece sim que o molho de tomate traz uma certa proteção contra o câncer de próstata. Quer fazer? Aqui nós temos uma pergunta da Isa. Qual a idade certa para começar a frequentar o urologista? Pode, tá? Isso aqui é uma pergunta muito importante, Isa. Todos os homens, de uma maneira geral, para ficar uma regra e ficar fácil, a partir dos 50 anos de idade, regra, fazer toque, PSA.
Existem algumas exceções. Então, como o Bira colocou, as pessoas que têm um fator de risco. Quais são esses fatores de risco? Quando tiver câncer de próstata na família, esse é um fator de risco. O negro, a raça negra, tem mais câncer de próstata. Os pacientes obesos, que a gente tem mais preocupação com a doença, também deve começar mais cedo. História na família de câncer de mama também tem uma história genética que predispõe ao câncer de próstata. Começar mais cedo. Começar mais cedo quando? 45 anos é uma idade razoável. Então, regra, 50 anos todos os homens. 45 anos quem for de risco. Se quiser começar um pouco mais cedo, fica por conta também, mas a regra é 45. Bira, deixa eu aproveitar. Quando parar de fazer exame de próstata? Essa é uma pergunta interessante que geralmente os pacientes nos indagam, né? Como regra, a faixa de maior risco é entre 50 e 80 anos. Não que o indivíduo com 80 anos não tenha câncer de próstata. Acima dos 80 anos, a chance de ter câncer de próstata é 70% a 80%. Por que nós paramos de fazer toque retal? E podemos até fazer o PSA. Por quê? Porque se o câncer dele começar aos 80, provavelmente ele vai morrer de outra causa. Porque até esse câncer inicial aos 80, que é muito frequente aos 80, felizmente não é muito frequente ser grave, ele pode conviver com esse câncer mais 10, 15 anos. Então ele não vai morrer do câncer, vai morrer de outras causas, por isso que a gente para de fazer toque e PSA de maneira geral. Pode até fazer o PSA para ver se não aparece uma coisa meio repentina, mas o toque a gente interrompe aos 80 anos, Wagner. Boa. Aqui uma pergunta muito interessante, Bira, com relação ao esfíncter artificial. Se tem mostrado eficiente na contenção da incontinência urinária pós-prostatectomia radical. O Wagner ele frisou bastante bem a questão da incontinência urinária. Felizmente, a incontinência urinária grave é muito infrequente. Então, nós lançamos mão do esfíncter artificial de maneira muito infrequente, rara. Mas sim, quando o indivíduo ele transcorre pós-operatório e fica com incontinência, essa incontinência é relutante, ela é resiliente a fisioterapia, medicação e uma série de exercícios que a gente recomenda, aí nós podemos lançar mão do esfíncter artificial. O esfíncter artificial, sim, ele tem um resultado de 80% de resolver essa questão de incontinência urinária. Por isso que o Wagner também, quando ele respondeu a questão das complicações, ele frisou, apesar das complicações, algumas vezes, felizmente, serem um pouco mais chatas, um pouco mais graves, a gente tem como corrigir tanto o esfíncter na incontinência, quanto, por exemplo, os indivíduos que têm impotência por alguma falha na cirurgia, lesão mais grave, nós temos até no final a colocação de prótese peniana, né, Wagner? Que os indivíduos acabam voltando a ter a sua atividade sexual normal com o esfíncter. Só um adendo, Bira, acho que é importante. Nós temos 16 anos de clínica Uro-Omnis e nós somos referência aqui em Campinas em uro-oncologia. Quantos esfíncter artificial externo nós colocamos, né, Bira? Só se eu lembrar mais que 2, 3 casos é muito. E a hora que a gente opera bastante câncer de próstata. A gente tinha uma época, né, Bira, que tinha um outro tipo de sling, um sling masculino que colocam nas mulheres. A gente fez alguns casos, mas se a gente somar todos esses pacientes ao longo dos 16 anos de Uro-Omnis, a gente não tem mais que 10 pacientes. Não é isso? É bem pouco. Essa incontinência que o paciente fica incomodado socialmente, que atrapalha, usa fralda, atrapalha as suas atividades, é muito raro. Agora, se a gente for pensar quantos pacientes a gente colocou prótese de pênis, isso daí o número aumenta. Então, a colocação de prótese é muito mais frequente, a impotência é muito mais frequente do que a incontinência urinária. Wagner, tem a última pergunta, eu acredito que seja a última. Você citou a questão da vigilância ativa, né, nos pacientes que têm uma doença muito grave e tal. Como é que você faz o acompanhamento dos pacientes? É anual? Até quando você acompanha? Quando você retira o paciente do acompanhamento? Então, Bira, não tem um protocolo no mundo bem estabelecido de vigilância ativa, um protocolo que seja seguro. Mas a gente tem que deixar claro, esse paciente tem um tumor. Embora seja um tumor pequeno, de volume mínimo, indolente,
ele tem que ser muito bem acompanhado. O nome já diz, né? Uma vigilância ativa, acompanhar muito de perto. Então o que a gente preconiza e o ideal, eu no primeiro ano eu faço PSA de 3 em 3 meses. Eu faço ressonância desses pacientes de 6 em 6 meses. E se precisar ou tiver dúvida, eu faço biópsia. Todas as vezes que eu fiz uma biópsia, eu repito essa biópsia depois de 18 a 24, de 12 a 18 meses, tá? Então esse é um protocolo que a gente utiliza, um protocolo muito parecido com o da Unicamp, que é baseado em toque, PSA, ressonância e algumas biópsias para comprovar. Então, eu acho que assim, o nome já fala, independente do protocolo que o paciente estiver fazendo, é ficar de olho e muito atento, porque 50% desses pacientes, e esse é um número importante, 50% vão precisar de tratamento em 10 anos. Correto, Biro? O estudo Protect, que mostrou que pode fazer vigilância ativa, é uma ferramenta útil no nosso consultório, os urologistas devem oferecer vigilância ativa para um paciente de muito baixo risco, mas o risco de ele vir a ter a necessidade de ser submetido a um tratamento de cirurgia ou radioterapia é algo em torno de 50% em 10 anos. Bom, nós temos aparecendo mais perguntas, vamos lá aproveitar, né? Acho que tem interesse, vamos falar sobre isso aí. A questão do Novembro Azul, Wagner, o que você aconselha para os homens agora nessa fase? Novembro Azul, basicamente, o que você diria para o homem em relação à saúde dele? É o momento dele vir ao médico? Não necessariamente, a campanha Novembro Azul, ela não é só mês de novembro. Aqui nós estamos para falar sobre câncer de próstata. Então, para elucidar muitas dúvidas que os nossos pacientes têm, levar para a nossa população esse conhecimento. Até que vocês podem ver nas estradas, pedágios, no metrô, aeroporto. Então nós estamos conseguindo fazer uma divulgação muito grande, isso via a Sociedade Brasileira de São Paulo e brasileira também, em nível nacional isso daí, tá? Mas eu acho que a gente tem que falar sobre o assunto. Agora, se o paciente vai marcar um mês de consulta em dezembro, janeiro, isso não tem problema nenhum. Eu acho que o ano inteiro é um ano de se fazer exame de próstata, fazer prevenção. Prevenção do quê? Prevenção de uma doença mais grave, né? Porque a gente, infelizmente, não consegue prevenir, né, Bira? Não tem nada que previne o câncer de próstata. A prevenção de uma doença mais grave é a detecção precoce. Isso é outra coisa que o pessoal pergunta, né, Bira? Tem algum remédio, tem alguma coisa que pode fazer para prevenir? Prevenção, né? Não é prevenção. Tem mais uma pergunta aqui em relação a tomar hormônio feminino. Homens que tomam... então, isso é uma questão importante, né? Os transexuais femininos, eles têm próstata. E por terem próstata, eles têm chance de ter câncer de próstata. Nós temos casos aqui na clínica de ter feito prostatectomia radical em trans. O problema todo é o seguinte, quando existe a ingestão de hormônio feminino, o hormônio feminino ele mascara o câncer. Ele não cura o câncer e não faz não aparecer. Pode aparecer câncer, se ele estiver tomando hormônio feminino, existe a chance, que é uma chance que não é pequena, de nós não conseguirmos fazer o diagnóstico no momento mais precoce, vai se fazer mais tardiamente. Porque o câncer, um dos tratamentos que nós fazemos, isso era mais antigamente, mas a gente fazia com frequência, é dar hormônio feminino para câncer avançado de próstata, né, Wagner? E aí o PSA cai, a próstata diminui, só que o câncer está lá. Então, os homens que fazem, os trans, né, a mulher transexual, que ela usa o tumor, o hormônio feminino e regularmente, saiba que o PSA pode estar baixo, normal e pode ter câncer, porque existe uma diminuição. Então, essas pessoas têm que vir ao médico mais frequentemente. Eu vou aproveitar agora no final, Wagner, depois eu passo a palavra para você, e dizer um pouquinho da Urohomens. A Urohomens foi uma clínica que foi criada numa situação em que a gente sabia, tinha essa consciência que o homem não se tratava, que o homem não ia a médicos, né? E que muitos homens procuravam um setor, um lugar de atendimento que fosse voltada, o lugar fosse mais voltado à saúde dele. Então nós criamos esse nome, Urohomens, que era assim, para justamente o homem se sentir mais à vontade numa clínica. Mas a coisa cresceu tanto, né, Wagner? Nós estamos aqui há 16 anos, que nós acabamos atendendo todos
obviamente, todo o espectro de procura, né? Sejam doenças femininas, masculinas, além de ter essa visibilidade mais para o homem. Então, a Clínica Urohomens hoje ela é uma clínica que trata todo o espectro das doenças urológicas e sexuais, tanto do homem quanto da mulher. Mas vai. É isso aí, eu acho que a gente tem 16 anos de estrada, a gente começou lá na antiga Clínica Lane, né? Na frente da Clínica Lane, hoje até a Clínica Lane já não existe mais, mas a Clínica Urohomens está aí há 16 anos trabalhando para a saúde masculina. E eu acho que a gente atingiu o nosso objetivo de trazer informações junto com uma clínica de pessoas gabaritadas. Hoje nós temos colegas que trabalham aqui com a gente, o Dr. Mauro Bibancos, que trabalha mais na área de infertilidade, o Dr. Jefferson, que trabalha na andrologia, nós temos o colega, o Dr. Orestes, que também trabalha um pouco com a gente aqui, fazia urodinâmica, mas é um parceiro nosso. Nós temos outros colegas que fazem cirurgia com a gente, robótica. O grupo é grande, né, Bira? A gente tem junto com alguns ex-residentes da Unicamp continuado essa ideia e sonho do homem se cuidar mais, a gente ter um pouquinho mais de atenção à saúde masculina. Acho que tem que avisar que isso aqui vai ficar gravado, né, Wagner? Não Janderson, isso aqui vai... Onde é que o pessoal acessa essa... Tem mais uma pergunta? Tem. Vamos lá, a última pergunta. Recentemente foi divulgado que existe estudo para desenvolvimento de uma vacina contra câncer de próstata. Os senhores têm melhores informações sobre o andamento desse estudo? Wagner, você quer falar sobre isso? Acho que é o Jorge que fez a pergunta, né? O Jorge é um paciente nosso. Não, pessoal, não tem vacina, tem muitas coisas. Toda vez que vocês virem isso daí nas revistas, jornais, fantástico. Olha, descobriram a cura do câncer. Qual câncer? Que tratamento? Para qual fase? A coisa não é tão simples assim. Em termos de vacina, hoje não tem nada para câncer de próstata. O que se fala em termos de oncologia, que é o que tem crescido muito, é imunoterapia. Então talvez as pessoas tenham... Não é a primeira vez que fazem essa pergunta para mim, mas eu acho que por similaridade as pessoas pensam que a imunoterapia é uma vacina. Não é bem assim. Então a gente usa para imunoterapia para alguns tumores. Foi Prêmio Nobel 2017, né, Bira? E tem desenvolvido muito. Então o Bira trabalha muito com esses imunoterápicos, né, Bira, lá na Unicamp. Quer falar um pouquinho, Bira? Eu posso sim, é verdade. O que você está falando, eu acho que vem esclarecer esse ponto. Na realidade, a vacina, que é a prevenção da doença, na verdade, quando se fala em vacina, nós estamos falando, vamos prevenir a doença. Não existe nada em relação ao câncer de próstata, nada que previna, nenhuma substância aplicável no homem que previna o câncer de próstata. O que existe é, em uma fase da doença, geralmente a doença avançada, existem estudos que são promissores, a gente dá imunoterapia, que são substâncias parecidas com vacina. Você dá quando ele está doente, não quando ele está são ou para prevenir. Então, parece, nós talvez devemos esperar um pouco mais de tempo para ver a evolução, mas parece que alguns medicamentos que são imunoterápicos, que aumentam a imunidade do paciente, fazem ter uma resposta contra o câncer de próstata. Mas isso é tudo. Prevenir o câncer não existe nada. Bira, até me veio à cabeça, existiam, mas isso não é factível, pessoal. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê nas mídias, tá? Existe o Sipuleucel, como é que é aquele nome daquela vacina? Sipuleucel. É o Sipuleucel. É uma vacina muito difícil de se fazer, isso daí não é nada prático, isso não pegou. É uma coisa desses modismos que vêm na urologia, que vêm e vão. A gente está muito acostumado, ainda mais estando no meio acadêmico, a gente vê novas terapias virem e vão embora. Tratamento de hiperplasia prostática, balão, hipertermia, termoterapia, agora tem o Rezum, que é uma vaporização de água, tem o Urolift, um grampeamento da próstata, o Urotinder, tem um monte. A gente precisa comprovar essas terapias, né? Que é isso. E a gente até começou essa história com a robótica se comprovou e vem se comprovando uma ferramenta importante para a urologia, para a uro-oncologia, câncer de próstata, mas essas outras, infelizmente, não. Tem mais uma pergunta do nosso grande amigo, Dr. Mauro Bibancos, conhece? O Dr. Mauro Bibancos. Dr. Mauro Bibancos, o senhor devia estar aqui com a gente, né, Dr. Mauro Bibancos? Não, ele é nosso grande amigo aqui da clínica e ele pergunta a questão do BRCA, que é uma mutação, é um gene que nós temos
E esse gene pode estar mutado, ou seja, ele pode estar mal formado. E quando ele expressa no indivíduo que tem isso, ele herdou do pai, da mãe, esse gene mal formado, ele pode ter mais câncer de próstata, porque ele não consegue fazer uma defesa contra as células que são mal formadas, que nós todos os seres humanos produzem células deformadas a vida inteira. Essas células, quando são produzidas, elas são retiradas da circulação. Então, existe um negócio chamado apoptose. A célula que é mal formada, ela é morta por essa defesa. Quando ela é retirada, ótimo, você não tem um câncer, você não tem uma formação de grupos de células mal formadas. Quem tem esse erro, esse gene que faz isso, mas ele é mutado, ele não funciona, esse problema do BRCA, esse indivíduo vai ter uma produção de células anormais, não tem como retirar da circulação e começa a crescer células, aí vão, obviamente, milhões, bilhões de células vão crescendo até formar um tumor. Então ele está perguntando qual é a relação entre esse erro genético e câncer. Existem pessoas que têm essa mutação, isso é em torno de 10%, 7% da população, de doenças mais graves, câncer mais avançado. Na população em geral, que tem câncer, em torno de 2% dos homens têm esse erro genético. E aí a gente tem que dar um tratamento específico para isso. Então o que o Mauro está falando, e é muito importante, existem indivíduos que têm um câncer de próstata e têm um erro genético. Não é a maioria, é minoria, felizmente. E quando se suspeita desse problema, tem que se fazer uma assinatura genética, ver alguns genes, se ele tem este erro neste ou em outros. Aí o tratamento é específico para que essas células não cresçam, né? Repor o tal do BRCA. Perfeito. Acho que... Tem mais perguntas? Não, acho que podemos encerrar. Então, deixa eu só dar um aviso para vocês. Então, como nós já dissemos aqui, o mês de novembro é um mês importante para a urologia, para essa prevenção, né, de uma doença mais grave, sobre o câncer de próstata, o Novembro Azul. Nessa linha do Outubro Rosa, nós da Sociedade Brasileira de Urologia, a gente trabalha com o Novembro Azul. Tem sido uma campanha exitosa, porque ao longo dos anos nós temos observado uma conscientização maior da população, principalmente da população masculina. A gente percebeu já ao longo desses anos uma melhora do nível dos homens, tanto do ponto de vista de se cuidar e conhecimento dessas doenças. Eles já vêm sabendo, tem que fazer o toque, tem que fazer o PSA e tudo mais. Então eu quero agradecer a todos que tornaram isso possível no Brasil, em São Paulo, particularmente aqui no estado de São Paulo, o grupo da Sociedade Brasileira de Urologia, com a qual eu trabalho, eu sou presidente, e a gente tem tido muito apoio de várias indústrias, colegas. Nós fomos a gente entra às vezes nos Jogos do Santos, então o ano passado foi no Morumbi. A gente tem iluminado alguns Campo da Ponte, né? Eu fui na Arena Ponte, não tinha jogo, viu, Bira? Mas nós falamos até da Nação Ponte Pretana, lá no Majestoso. Então aqui o pessoal do Guarani também fica... É só convidar, se for convidar, não sou convidado da Ponte. A gente vai lá. Então agradecer a todos essa campanha maravilhosa, mas todo mês é mês de falar e trabalhar sobre o câncer de próstata. Também eu agradeço os urologistas do estado de São Paulo, do Brasil, que têm ajudado a gente nessas campanhas e ações que são muito importantes. E por último, eu quero convidá-los, quem que tiver interesse ou participar, principalmente o pessoal da capital, São Paulo, nós estaremos na Praça Vila Lobos, às 10 horas da manhã, com uma caminhada do Novembro Azul. Que dia? Domingo, agora, domingo é dia 24, domingo, 10 horas da manhã, Praça Vila Lobos. Estaremos lá, nós todos da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo. Quem tiver interesse, será bem-vindo, e a população que quiser mais informações, estaremos lá, ou nas nossas mídias, né, Bira? Aqui na Urohominis também pode mandar aqui para a Joélia e a Regina, que são as nossas secretárias, que quiserem mandar algumas dúvidas, a gente está à disposição. Não só esse mês, mas o ano todo, né, Bira? Ok. Muito obrigado a todos, pessoal. Abraço. Um abraço e boa noite.